qual a diferença entre a cirurgia de só colocação de prótese de mamas e a mastopexia. Hoje nós vamos gravar um pouquinho e vamos conversar um pouquinho mais para eu te ajudar a entender essas duas cirurgias. Dr. Carlos Tágera, cirurgião plástico de Teresina, Piauí. Quero que vocês sigam o nosso canal, acompanhem nossos conteúdos, se inscreva, ative o sininho e manda esse vídeo para a galera. Dr. Carlos Tágera aqui de Teresina, Piauí, sou cirurgião plástico, amo as cirurgias de mama com ou sem silicone e eu quero hoje tentar te ajudar a entender um pouquinho mais dessa cirurgia. Uma dúvida que muitas pacientes chegam aqui no consultório: Dr. Carlos, eu vou fazer cirurgia de silicone. E quando a gente vai ver, ela tem flacidez, ela precisa fazer uma mastopexia. Quero ajudar um pouquinho vocês a entender dessa cirurgia, entender mais de cada uma delas, inclusive se a gente vai ou não colocar o silicone. Vamos conversar, mas antes disso, se inscreva no meu canal, aperta o sininho para receber sempre as notificações dos novos vídeos e compartilha, galera, me ajuda, vamos fazer esse canal crescer, vamos fazer nossa comunidade crescer para poder vocês estarem sempre informados e estarem mais seguros e eu poder participar da transformação de cada um de vocês. Bom, muito comum as pacientes chegarem no consultório pensando: Dr. Carlos, eu quero colocar um silicone, eu quero fazer cirurgia de prótese de mamas. E vocês precisam entender que existem basicamente 3 cirurgias nas mamas. Existe aquela mulher que não tem nada, não tem flacidez, não tem caimento, não tem estrias, não tem mama e ela só quer colocar a prótese de mamas. Ela só precisa colocar a prótese de mamas. Ela vai aumentar o tamanho da mama dela. Nesse contexto vai ter toda uma questão de ver qual o melhor tamanho para ela, qual a melhor base da prótese para ela, qual o estilo do silicone que ela vai querer. Também os tipos de técnicas cirúrgicas. Quem aí já ouviu falar da prótese de 24 horas? Quem já ouviu falar da cirurgia pela axila? Quem já ouviu falar da questão da prótese areolar? Então a gente vai poder adaptar para cada paciente o tipo da cirurgia. Mas, muito comumente, muito frequentemente, a paciente tem flacidez, a mama cresceu, a mama tem assimetria de tamanho, a mama caiu. Dr. Carlos, minhas areolas são muito grandes, ficam muito feias. Dr. Carlos, minha areola está para fora, minha mama está para fora. E aí a gente não vai mais só colocar o silicone, a gente pode até colocar o silicone. Nessa parte a gente pode dividir em 2. Por isso que eu falei que seriam 3 cirurgias das mamas. Existe aquela paciente que tem muito tecido mamário. Ela tem glândula, ela tem tecido próprio. E a gente vai ver com ela se ela quer reduzir, e colocar um silicone. Então, se ela retirou um tecido, diminuiu e depois colocou de volta o silicone, ela vai aumentar um pouco e a gente vai ter que adaptar se ela quer maior, se ela quer que no resultado final fique do mesmo tamanho, ou se até a gente reduz bem mais para no final das contas, entre o que colocou do silicone, atingirmos um resultado menor do que o tamanho que ela já era. Mas existem também aquelas mulheres que têm muito tecido mamário, que se incomodam com o tamanho, com a dor, com o peso das mamas. E aí ela quer somente reduzir, tá? Então, começando, vamos separar. Aquela mulher que não tem tecido mamário, ela vai fazer a cirurgia do cortezinho e só vai colocar o silicone. Essa técnica, por exemplo, nós temos a opção do cirurgia de 24 horas, que a paciente não precisa ficar internada, a paciente recebe alta no mesmo dia e a recuperação é bem mais tranquila. Bom, antes disso, falando, as cirurgias de mama são cirurgias muito tranquilas no pós-operatório, muito tranquilas na questão, inclusive, de dor, até mesmo nas cirurgias de mastopexia e nas grandes reduções mamárias, a dor é bem tranquila.
Normalmente as pacientes se queixam como se fosse, sabe, no ciclo menstrual, no período menstrual, que a mulher fica com desconforto, a mama fica um pouco mais pesada, dolorida, sabe, daquele momentozinho mais chato. Então, é mais ou menos aquele nível de intensidade a dor. Se fosse uma lipoescultura, uma cirurgia de contorno corporal completa, a dor já é mais chatinha, tá? Bom, voltando para a mama, é uma cirurgia muito tranquila e de recuperação muito tranquila. E na de 24 horas, a paciente vai poder mexer o braço, caminhar, fazer tudo de forma mais rápida. Até dirigir, ela já consegue dirigir na primeira semana. Bom, segunda parte, e aí vamos dividir ela em duas partes, nós vamos falar das mastopexias. Vocês precisam entender quando vão no médico, vocês precisam entender ou mostrar para o médico o que é aquela coisa que mais está te incomodando. Porque não é chegar e dizer, doutor Carlos, eu quero botar um silicone. Aí quando você vai ver, a pessoa tem muito tecido mamário, a pessoa tem muita flacidez, e o silicone aí vai estar errado e vai até às vezes piorar o resultado. Ah, sim, gente, olha, o silicone tem peso. Então, por que não vai piorar o resultado? Sim, pode, porque o próprio peso do silicone, ele pode fazer cair, ele pode pesar, e já que tu está fazendo a cirurgia para se livrar desse peso, talvez isso aqui vai atrapalhar o resultado da cirurgia. Já a gente fala um pouco mais do silicone. Então, eu vou ter que entender melhor aquilo que está te incomodando. O que é que mais te incomoda? É o caimento? Não, tu nem está tão preocupada com o tamanho. É o tamanho, doutor Carlos, eu quero é diminuir e me livrar. E aí a gente vai fazer essa separação dos dois tipos de cirurgia. Entre, se tu quer tirar tecido mamário, quando a gente vai fazer a redução, você vai tirar 100, 200, 500, 1 kg de tecido mamário. Tu está reduzindo. Nessas cirurgias de mastopexia, pessoal, vale muito lembrar que também vai fazer o levantamento da mama. Não é só retirar. Ah, doutor Carlos, eu quero botar o silicone porque o silicone aqui vai fazer o levantamento da mama. Não é o silicone. A mastopexia vai levantar a mama. Voltando para as reduções, então, se você está retirando, aí tu alivia o peso, tu alivia a dor, a postura fica mais leve. Não, doutor Carlos, mas realmente o que mais me incomoda é a flacidez. Então, vamos fazer uma continha. Por exemplo, se eu tirar 300, 400 de tecido mamário e eu vou substituir, repor, utilizando um silicone. Então, se eu tirei 400, botamos um silicone de 200, ainda consegui fazer uma redução do teu tamanho de mamas. Ainda reduziu 200, certo? Mas aí a gente utilizou o silicone. Em que contexto vai caber o silicone para vocês entenderem? Então, aquela mulher que tem muita mama, que tem a mama sobrando, que a mama é grande que vem debaixo do braço. Isso não vai ter muito sentido a gente usar o silicone. Aqueles grandes reduções e grandes caimentos que você tem que fazer um levantamento da mama tão extenso, não vai caber o silicone. Mas, naquelas pacientes que elas querem manter um pouco o tamanho, querem fazer pequenas reduções ou até pequenos aumentos, aí vamos supor, tu tirou 200 de tecido mamário, mas você colocou 300 de silicone, ainda tivemos um 100 de aumento. E aí o silicone vai estar bem inserido, vai estar bem colocado para esse caso de paciente. E aí, por que é que as pacientes acham que o silicone vai levantar? Então, a mastopexia é que é a cirurgia que vai fazer a reestruturação, vai levantar o tecido mamário. Mas a impressão que as pacientes têm é porque normalmente a gente utiliza o silicone redondo. E com o silicone redondo, você tem um preenchimento do polo superior. Comparando com as técnicas de mama sem silicone, óbvio, o silicone ele é mais durinho, o silicone tem um formato que não vai mudar. E aí, óbvio que ele consegue fazer um preenchimento do polo superior, do decote, da parte superior da mama, mais bonito, maior. Aí por isso que às vezes a paciente acha que quem levantou foi o silicone.
mas não foi. O silicone preencheu esse espaço. Vale lembrar que existem técnicas de usar o próprio tecido mamário. Doutorzinho ama as técnicas de pedículo, que é quando a gente usa a própria mama e dobra ela e dá pontos para deixá-la mais durinha e para reposicionar na parte superior. E por isso a gente consegue ter um resultado muito parecido com o silicone. Tá, tudo bem, o silicone acaba que sempre fica mais redondinho, mais chamativo, mas fica sim muito bonito sem o silicone. Nossas pacientes sempre ficam tão felizes, elas dizem: doutor Carlos, eu tenho certeza que você botou um silicone aí e não está me contando. Mas existem técnicas que ficam um resultado muito bonito. Gostaram do conteúdo? Vocês entenderam? Então vamos lá. Temos o caso de quem só vai aumentar, temos as grandes reduções que não tem necessidade de colocar o silicone e temos a mastopexia, onde a gente substitui tecido mamário, levantando e colocando o silicone para deixar um resultado mais redondinho. Gostaram do conteúdo? Espero conseguir ajudar vocês a entenderem melhor sobre esse tema, até para poder conversar melhor com as amigas e quando for no Dr. Carlos poder dizer melhor o que é que está te incomodando e entender melhor qual vai ser a tua cirurgia. Compartilha esse vídeo, segue a gente, se inscreve no canal e ativa as notificações. Um beijo!